Meus amigos, neste programa Além dos Gramados, nós vamos bater um papo descontraído, um papo limpo, um papo muito legal com um jogador que jogou durante 3 anos ao lado desse aqui, ó, ao lado do Neymar. Daqui a pouco eu digo o nome dele. Vocês estão vendo aí na tela quem é. Base do Fluminense e hoje é treinador. Quer ver? Jogou no Santos, jogou no Curitiba, jogou em Portugal, jogou no Chipre também. E depois parou de jogar cedo, com 32 anos. Hoje, Roberto Brum é um grande empresário e técnico de futebol. Hoje ele é o treinador do Araruama, que disputa a Série A2. Como vai, meu querido amigo Roberto Brum? Companheiro de grande jornada, eu cobria Fluminense e você jogava, você começava. Que alegria revê-lo, Roberto. Vou bem, Ronaldo. E melhor ainda fiquei quando vocês receberam o convite. Você, na sua pessoa, Ronaldo, que é respeitadíssimo por todos nós do futebol, e a nossa querida Rosária, sua companheira aí, escudeira fiel, que montou toda essa estrutura para a gente fazer essa entrevista bem legal. Vai ser uma honra bater esse papo com você e com o telespectador, porque eu sei que você representa a FERJ, instituição que nós respeitamos muito. Vai ser muito legal esse bate-papo. Vai ser legal, um papo descontraído que vai no YouTube. Agora, Roberto, o que levou você a abraçar a carreira de treinador de futebol? Você jogou com grandes jogadores, daqui a pouco você vai contar umas passadas tuas com o Neymar. E você é dono, daqui a pouco a Rosária vai mostrar, dono desse mundo, que é um grande colégio aqui em Cambuinhas, não é? Agora, o que levou você a abraçar a carreira de treinador? Teve alguém que disse assim, você leva jeito? Teve? É por isso que a gente te respeita, Ronaldo. É como se você estivesse dentro do CT Rei Pelé, ouvindo Dorival Júnior me parar no treino e falar assim, Brum, um dia você será um grande treinador. Falou? Aí eu brinquei com ele, né? Falei, Dorival, você tá querendo me colocar no banco, né? Já tá querendo que eu pare. E aí, tanto me colocou mesmo depois, quando chegou o Arouca. Sim. Eu tava jogando, era capitão do Santos nessa época, capitão. O Dorival escolheu. Arouca que veio do Fluminense. Exatamente, aí chegou o Arouca, o Wesley. Eu pude, né, tanto jogar, ser capitão daquele time, e algumas vezes também revezar no banco ali. Mas eu brinquei com o Dorival, falei, você tá falando que você joga treinador, também vou estar no banco. Ele falou, não, Bruno, porque para você ser um grande treinador, você tem que ter gestão, você tem que enxergar bem o jogo, você consegue ter essa leitura, você consegue gerir pessoas, então você vai ser um grande treinador. Escuta o que eu estou te falando, investe nisso. Só que eu, né, jovem, tá, nem levei isso muito a sério. Só que depois, quando eu fiz a minha licença pela CBF, eu lembrei das palavras do nosso mestre, ex-treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. É verdade, bem lembrado. Ele até tocou num assunto, você vai ser um grande treinador. Por quê? Porque ele sentia em você um espírito de liderança, um espírito de comunicação fácil com os demais companheiros e todos respeitavam você, porque você sempre foi um rapaz culto e fluente, isso tudo facilitava muito. E você hoje está realizando um trabalho no Araruama. É verdade. Então, depois de alguns anos, eu retornei ao futebol, porque o meu filho, com o sonho de ser atleta profissional de futebol, pediu que eu desse o suporte para ele. Então, eu já estava no outro caminho, investindo em educação, né, que eu sou muito grato a Deus, e a minha mãe, a Aparecida Brum, professora, que me alfabetizou, e falou, meu filho, podem te roubar tudo, mas o conhecimento nunca vão te roubar. E aí, passei a investir em educação, abri um grande colégio, que é o Colégio Objetivo Cambuinhas, fica aqui em Niterói, mas com toda essa vivência no futebol, voltando a treinar o meu filho, as pessoas mesmo que são do futebol começaram a me incentivar a voltar para o futebol. E assim eu retornei, tive uma oportunidade de treinar o São Gonçalo Esporte Clube, um clube da minha cidade. Tive uma passagem muito interessante lá.
E agora abriu-se essa porta para que eu pudesse estar aí ajudando o Araruama com aquilo que eu acredito, Ronaldo. Eu acredito muito que deve se valorizar as pessoas que tiveram vivência no futebol, mas também esses devem ter humildade e valorizar a ciência, né? A questão mais contemporânea, né? O futebol ele evoluiu. A gente conversava com a Rosária aqui mesmo, nos bastidores aqui do programa, e a gente falava como que o futebol hoje é mais força. Se o atleta não estiver condicionado, ele não consegue demonstrar o talento que Deus deu para ele. Então, é uma série de fatores. É nisso que eu acredito. Acredito na implementação de um trabalho por pessoas que têm a vivência, mas por pessoas que estudam futebol. Quando eu falo estudo futebol, não é só fazer um curso de treinador, mas trabalhar a parte tática, técnica, junto com a neurociência, junto com os profissionais de fisiologia, junto com a nutrição, junto agora com a análise de desempenho. Então, você juntando todas essas ciências com a nossa vivência no futebol dentro do campo, eu tenho certeza que é a receita para que tenhamos um grande sucesso e uma grande evolução no futebol brasileiro. Eu acredito que esse investimento que nós estamos fazendo, buscando esse conhecimento, vai refletir depois, inclusive na nossa seleção. Eu tenho certeza que você vai querer falar disso, daqui a pouco, para a gente voltar e conquistar os nossos títulos mundiais e aí conquistar o nosso Hexa e continuar, claro para todo mundo que o Brasil é o país do futebol. É verdade. Tem muita gente que já não está acreditando mais, mas a gente sempre acreditou, né? O Brasil é o país do futebol. Agora, Roberto, me explica uma coisa. Como é que foi o trabalho inicial no Araruama, que está disputando a Série A2? Então, o Araruama é um clube jovem, né? Vamos ver, 10 anos. 10 anos, a gente pode dizer que é uma criança ainda, né? Então, mas é um clube que me conquistou principalmente pelas pessoas que fazem a gestão do clube. O doutor Michele e o doutor Vitor são dois médicos apaixonados por futebol e eles têm feito esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho sério. O Araruama ele cresce de maneira sólida. E quando eu fui contratado, não fui contratado só para treinar um time na A2. O Michele e o Vitor entenderam que eu vou poder pensar futebol com ele, pensar uma metodologia, pensar a implementação de uma base forte, para que o Araruama não seja um clube que suba, fique na elite do futebol, depois desça e vá lá para baixo, mas que ele cresça de maneira orgânica, degrau por degrau. Gradativamente. Então, gradativamente, perfeito, Ronaldo. E a gente tem conseguido fazer isso. Pouco tempo de trabalho ainda, nem temos 50 dias de trabalho, mas a gente já está vendo esse fruto, porque a gente já está conseguindo implementar um pensamento, uma cultura, uma maneira de pensar futebol. Se você for ver os nossos 2 jogos no campeonato, apesar de ter sido 2-1 cada jogo, e a gente não ter ganho os jogos, mas estatisticamente falando, se você for avaliar, é como se o nosso time merecesse ganhar os jogos de 3, 4, 5-2, por exemplo. Porque é um time que propõe um jogo, que varia a sua plataforma dentro do jogo, é um time que reage rápido, é um time que eu percebi que os atletas conseguiram pegar a nossa ideia e a gente tem tido muitas conquistas. Uma a gente já tem, que é o nosso próprio CT, que é o CT Araras, onde a gente tem o nosso campo, que a gente treina. E agora, nós conseguimos recentemente algo que o Araruama luta por 10 anos, que é conseguir liberar, e eu até agradeço a FERJ por poder aí entender que o CT, que o estádio Rei Pelé é um dos estádios mais charmosos do Rio de Janeiro. E logo já estaremos jogando na nossa casa em Araruama. Maravilha. No estádio Rei Pelé. Maravilha. E Rei Pelé tem tudo a ver no Santos, que eu conheci o Pelé. Tem verdade, é verdade. E você, por exemplo, jogar
Você tem que aproveitar pega a tabela, você tem que aproveitar o fator casa. Perfeito. Se você jogar no seu estádio onde você treina, a facilidade tua é muito maior. Qual é o principal objetivo, meu caro Roberto Brum, do Araruama nesta competição A2? Nós, por sermos brasileiros, a gente tem isso conosco, que é uma coisa diferente da Europa. Um exemplo, eu joguei em Portugal, a gente já sabe lá que é Benfica, Porto, Sport e um Braga ali brigando para conquistar. No Brasil, não. Você abre um campeonato brasileiro, qualquer time pode... Se você for perguntar para o time que subiu agora da Série B, ele quer ser campeão brasileiro da Série A. Então, eu tenho certeza que não só o Araruama, mas todos os clubes que jogam A2 do Carioca têm esse objetivo do acesso, de ir para a elite do futebol. Mas, como eu te falei, que isso não seja uma coisa simplesmente apelativa, mas que seja uma coisa que aconteça de maneira orgânica e estrutural e com uma metodologia de trabalho para que o Araruama sirva de exemplo a ser seguido também por outros que estão buscando esse lugar ao sol. Então, o nosso objetivo, o primeiro, obviamente, é o acesso, né? O segundo, é claro, a manutenção, mas mais importante que isso é fazer com que o Araruama seja muito grande no futuro próximo, consiga alçar voos, por exemplo, como o Mirassol, que consegue hoje de maneira sólida, está na elite do futebol brasileiro, mas você vê que chegou de maneira estruturada. Então esse é o objetivo do Araruama. Quer ver um negócio, Roberto? 3 objetivos. Quem disputa a Série A2, no meu modo de entender. 1, não cair. Não cair. A manutenção, 2, né? se classificar entre os 4, porque aí você vai para o quadrangular final. E o objetivo principal é ir para a decisão. Perfeito. Ô, Roberto, decisão, se você leva o Araruama para uma decisão, é sinal de que você fez um grande trabalho. Certo? Ganhar é contingência, porque o outro também quer ganhar. E se você... Lamentavelmente, você jogou na Europa, sabe muito bem disso, lá eles dão muito valor ao segundo colocado. Aqui no Brasil, o segundo é o último. Tem essa questão cultural. Então, por isso que eu te disse que todos almejam o topo, porque, de fato, nessa questão cultural só se valoriza o primeiro lugar. E pela questão intelectual dos presidentes do Araruama, por eles serem apaixonados por futebol e pela cidade de Araruama, serem de Araruama, é um clube muito charmoso que conquista a gente. E Araruama, ela fica muito bem localizada, mas preserva aquela coisinha ainda do interior. Então, é um lugar muito acolhedor, que todos os clubes que forem lá jogar contra o Araruama, pode ter certeza, Ronaldo, serão muito bem recebidos. Vocês da FERJ também, a gente está trabalhando lá no estádio, espaços para receber muito bem vocês que trabalham com informação, né, com o jornalismo esportivo, e também os nossos adversários. A gente quer acabar um pouco com essa questão da guerra no futebol. A gente quer que o exemplo venha de cima, venha de quem faz a gestão, de quem está na beira do campo, para que o torcedor na arquibancada saiba que o futebol é um espetáculo, que não é um lugar de guerra, de briga. É um lugar onde as crianças têm que frequentar, mulheres grávidas têm que ir tranquilamente no estádio de futebol ver um jogo e não ficarem preocupados com essa violência. Então, o nosso objetivo é, de fato, implementar uma cultura no futebol onde se valoriza a atividade fim, que é ali a prática do futebol, é o espetáculo, é o show. Nós estamos conversando aqui com o Roberto Brum, companheiro de grandes jornadas, essa que é a realidade. Eu era garoto, e ele mais garoto ainda. Ele começou, eu lembro bem, ele era um volante pegador, chegava junto. Eu lembro bem como jogava o Roberto Brum. Eu lembro bem. A sua passagem no Fluminense foi só alegrias ou teve tristeza também? Minha passagem no Fluminense foi uma passagem de muita luta. Eu sou um garoto humilde de São Gonçalo, que pegava alguns ônibus para ir para Xerém todos os dias. Eu gastava de 2 horas a 2 horas e 15 todos os dias para ir e para voltar. Você morava onde? São Gonçalo. Morava longe para Xerém. E aí eu subia da Serra do Petrópolis, né, fazia aquele contorno e chegava em Xerém.
E eu te falo uma coisa, a questão da resiliência. É um conselho também para você, jovem, que quer ser um atleta profissional de futebol. Você tem que desejar isso mais que a sua própria vida. Eu, 6 anos de base no Fluminense. Nunca cheguei um dia atrasado. Nunca faltei no treino. Porque eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, que eu fazia? Acordava às 5, porque eu já imaginava que o ônibus podia quebrar. Eu te pergunto, Ronaldo, quebrou-se o ônibus? Quebrou-se. Quebrou, Eu cheguei atrasado? Tempo. Não, porque eu pude esperar o próximo ônibus e chegar no horário do meu treinamento. Horário adiantado. E aí, tinham muitos atletas melhores do que eu, mais capacitados. E quase todos eles não chegaram aonde eu cheguei. Então, eu até confirmo a palavra do meu amigo compadre, Fernando Praz, um goleiro que jogamos junto no Coritiba, que ele que falou que mais de 90% dos atletas que chegam no topo do futebol não eram os melhores quando jogavam na base, por exemplo. E é verdade isso, porque é mais importante a sua resiliência, a sua perseverança, você acreditar, ter fé no seu sonho e entregar tudo pelo aquilo, do que, de repente, a inspiração. Então, a transpiração, muitas vezes na nossa vida, vale mais do que a inspiração. Eu venci dessa maneira, transpirando, lutando. E, obviamente, depois isso foi refletido dentro de campo. Verdade. Porque quando eu fui estrear no Maracanã, por exemplo, no profissional, eu não colocava ali só o talento que Deus me deu. Eu colocava todos os dias, na ponta da chuteira eu colocava. Todos os dias que eu peguei ônibus lotado, todas as vezes que eu fui passando mal, vomitando dentro do ônibus para treinar, doente, inclusive, claro, que eu chegava lá em Xerém, falava, Bruno, você não pode treinar, você está com febre, você está com garganta inflamada. Mas eu ia, porque eu tinha um sonho. Eu queria ser jogador de futebol mais do que a minha própria vida. Então, isso é um conselho para você, não só que quer ser um jogador de futebol, um treinador de futebol, mas que você quer empreender, você tem um sonho de se formar, concluir uma graduação, fazer um concurso público, queira mais do que tudo, e você vai conseguir. Você jogou no Fluminense 3 anos. 3 ou 4? Não, eu joguei 10 anos. Como profissional. Como profissional foram 3. Eu joguei 6 como amador, 4 como profissional. 4. E aí eu subi ali, quando o Fluminense estava caindo para a Série C, eu estava nessa transição, de 98 para 99. E aí chegou o Carlos Parreira. Nós jogamos uma Copa Rio, fomos campeões, invicto. Essa é aquela geração do Roger, né, do Marco Brito, do Bruno Reis, do Emerson, do Diogo, do Jorge Luiz, e tantos, o Fábio Costa, tantos outros atletas que o Fluminense revelou, que compôs aquele time da Série C, onde a gente teve a experiência de trabalhar com Carlos Alberto Parreira, e também sermos campeões brasileiros e devolvermos a dignidade do Fluminense, a honra para o Fluminense novamente. Então, em 2002, eu me despedi do Fluminense, logo depois de ser campeão do Campeonato Carioca daquele ano, lembra? O Caixão. Famoso Caixão. Fomos campeões com o treinador Robertinho, foi um treinador que me disse que sempre esperou, quando assumisse o profissional, fosse contar comigo, me via jogar na base, e assim ele fez, me colocou para jogar, joguei titular naquela ocasião, inclusive o Fernando Diniz estava junto, Rony, Magno Alves, Júnior César, Júlio César, e esses nomes que eu já falei aqui, que a gente subiu, e depois o Coritiba me comprou do Fluminense. Aí no Coritiba a gente jogou 3 anos, eu fui capitão do Coritiba também, bicampeão paranaense, pudemos levar o time a Libertadores, que não ia desde 85, se eu não me engano, 84, e de lá eu fui vendido para Portugal, joguei na Acadêmica de Coimbra, depois no Sporting de Braga, onde pude jogar UEFA, jogar contra o Bayern de Munique, por exemplo, um goleiro que era o Buffon, Ribéry, Zé Roberto, Marquês, Zé Roberto, seleção. Tive essas experiências e depois fui jogar no time do rei do futebol. Qual time? Pô, esse aqui, ó, jogou no Santos. E dali atrás, ó, tem uma homenagem para ele. Depois a Rosário com certeza vai filmar, vai fazer uma Pelé agarrando o Garrincha, jogando o Garrincha pro alto. Agora vem cá, no Santos. Aí você saiu de Curitiba, foi pro Santos. Vendido. De Curitiba eu fui para Portugal. Para Portugal. Vendido. Quando você saiu lá de Portugal para o Santos, vendido ou emprestado? Na verdade, estava acabando meu contrato com o Braga. Sim.
E aí a gente fez uma rescisão, um acerto, que o Braga teve os seus benefícios financeiros e eu também tive os meus. Eu tive uma proposta de um clube, Estrela Vermelha, se eu não me engano, na época, e a proposta do Santos. A proposta posterior, né, era... Estrela Vermelha, se não me engano, da Rússia, né? Romênia, um negócio um clube, um país desses, assim, que você vai, meio que você some para o cenário, se você quer almejar assim, uma seleção brasileira e tudo mais. Você some. Mas ganha muito dinheiro. Eu preferi ir para o Santos, era o dobro de salário. Eu preferi ir para o Santos. E o Santos não estava bem na ocasião, estava para cair. Eu nunca tinha caído na segunda divisão. E quando eu cheguei, eu dei uma entrevista falando que o Santos ia renovar suas forças para falar de Isaías 40:31, que é uma passagem da Bíblia, que eu sou amante da Bíblia, sou estudioso da Bíblia Sagrada. E aí Isaías 40 diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí eu falei isso, dei uma entrevista que o Santos estava renovando as suas forças como uma águia. E aí ele alçava voos altos. Quais foram as penas que surgiram para a águia renovar suas forças? Neymar, Ganso, Robinho e companhia. E a gente fez aquele timaço no Santos. Inclusive, essa foto aqui representa... a cara do Neymar aqui, um garoto novinho. E aquele time, a gente pôde assim, ver o que é, de fato, o futebol ser jogado com um sorriso no rosto, com alegria. A gente ganhava de 10-0, a gente ganhava de 8, a gente jogava um futebol para frente. E é isso que eu estou tentando trazer para o Araruama. Esse pensamento, que o futebol... ele é arte, futebol é espetáculo, futebol é alegria. E se você conseguir juntar jogar futebol com alegria e responsabilidade, eu acredito que nós vamos fazer com que as pessoas tenham o prazer de voltar para os estádios de futebol. Então eu acredito que eu tenho uma missão no futebol também. Por isso que hoje eu sou um estudioso do futebol, mas eu tenho as minhas convicções e eu acredito muito que a gente somando essa vivência, eu vou repetir, e valorizando a ciência, a gente vai conseguir dar espetáculo para quem ama o futebol. E aí o Santos me proporcionou um bicampeonato paulista. Você sabe que eu fui campeão de O Santos te proporcionou? Você proporcionou ao Santos. Obrigado. Obrigado. Também é verdade. E ali eu tenho um carinho muito grande do torcedor santista, e eles por mim também. E eu fui campeão de um campeonato, junto com meus companheiros no Santos, que nem o Pelé ganhou no Santos. Sabe qual foi? Olha que o Pelé ganhou tudo, hein? Eu vou te falar. Sabe qual foi? A Copa do Brasil. Peraí, acho que não tinha na época do Pelé. Você já pegou. O Pelé só não foi campeão porque não tinha. Eu faço essa brincadeira. Claro que o rei ia ganhar a Copa do Brasil também. Na época, era Rio-São Paulo, não é? Eu faço essa brincadeira, pessoal. Na Copa do Brasil era mais um. Eu falo, o rei ganharia. O Pelé jogava tanto, né? O Pelé está vivo na nossa memória, não vai morrer nunca, né? Você, quando estava no Santos, ele já tinha saído? Ele tinha saído, mas o Pelé ele vinha muito ao Santos, né? Eu trabalhei com o filho dele, o Edinho. Goleiro. Inclusive, eu tenho uma missão, o Edinho vai ver o programa, claro, na fé, no YouTube, vai acompanhar. E Edinho, eu quero te convidar para você vir, nós vamos fazer uma homenagem para o seu pai no CT, no estádio Rei Pelé Araruama, que eu sei que você conhece, já esteve lá por Araruama, Edinho. Edinho, um grande amigo, filho do Pelé, ele tem a voz assim bem parecida. Tem. Goleiro. Quando eu estava no Santos, ele trabalhava na comissão técnica, era um dos auxiliares técnicos. E é lindo o estádio lá, tem estátua do Pelé, todo tematizado com a história do Pelé, o estádio do Araruama, que fica no centro de Araruama. E engraçado que no Santos é assim, no vestiário tem fotos assim de cada jogador que está jogando na atualidade. E quando esse jogador vai embora, retira-se essas fotos. Só que tem um armário que é o armário do Pelé. Então a foto do Pelé fica lá eternizada. E a gente brinca, vamos abrir esse armário para ver se tem alguma chuteira de ouro aqui dentro, uma bola da época dele. Só que a gente não pode mexer, que é meio que sagrado, né? E aí, um dia eu estava batendo bola, eu, Domingão e Fabão.
2 zagueiros e um volante. Imagina, já sabe que vai dar problema. Fabão, muito bom, Fabão. Me deram muito. Eu comprei os 2 apartamentos graças ao Fabão e ao Domingão, que a bola não passava. Os caras tiravam tudo. Eram muito raçudos. Só que a gente batendo uma bola, de vez em quando a gente dava um mole, né? A bola, a gente errava um pouco, né? Batendo bola ali, um volante e 2 zagueiros, você imagina. E a gente jogando altinha e tudo. Aquecendo no vestiário, brincando, dando risada. Daqui a pouco a bola, não vou te contar na canela de quem foi. Depois em off eu vou te falar. A bola bateu na canela, ou na minha, a do Domingão, ou a do Fabão. Foi uma das 3. Depois eu vou te contar no almoço. Depois eu vou te contar no almoço. Bateu na canela, bateu na foto do Pelé e veio no meu pé de novo. Eu falei, meu Deus, recebeu ele não é rapaz nem na foto. Recebi o passe do Pelé. Aí o pessoal rolou jogo, só você ver. Eu falei, é o rei do futebol mesmo, não é rapaz nem na foto. Rapaz, eu tive a felicidade de ser amigo dele. Ah, que legal. Eu tive a felicidade de ser amigo dele. Nós fizemos. Eu já contei, a Rosália não gosta muito que eu fale assim a meu respeito, não. Mas eu vou contar rapidinho. Eu tinha 18 anos, trabalhava na Rádio Continental, o Santos no auge. E o Santos vinha para o Rio de Janeiro e concentrava no Hotel Novo Mundo. Você deve ter concentrado lá, que era do Tadeu Macedo, que foi dirigente do Vasco. E eu recebi a incumbência de fazer uma matéria com o Pelé, eu com 17 anos. O Santos chegou, passou Mengal, viu? Passou Coutinho, e eu tinha que esperar o Pelé. Todo mundo, aquele timaço. Aí ele vem andando de mão dada, não tinha fole. Ele veio andando de mão dada, que ele estava ainda com a Rose, primeira mulher dele. Sim. Ele veio andando assim, aí eu passei, eu digo, vou ter que chegar. Aí eu cheguei, Pelé? Ele olhou, pois não. Eu digo, eu estou começando no rádio e recebi a incumbência de fazer uma entrevista com você. Você poderia me atender? Ele falou assim, tu já tomou café? Porra, eu gelei. Eu digo, porra. Eu digo, não tomei. Então faz o seguinte, vamos aqui em cima no restaurante, tu vai tomar café comigo. Que legal. Roberto, aqui, ó. Eu tô arrepiado. Tô arrepiado. Aí eu fui, aí nós sentamos no restaurante, ele e a Rose. Na época também não tinha muito, tinha uns 4, 5 jornalistas, todo mundo me olhando, eu sentado com o Pelé. Ele é íntimo. Aí eu virei e falei assim, pensei comigo mesmo, que eu vou conversar com ele? Eu estou ao lado do rei do futebol, meu Deus do céu, me ajude. Aí ele falou assim, como é teu nome? Eu digo, Ronaldo Castro. Ele falou assim, um bom nome. Trabalho na Rádio Continental, trabalho e tal, aquela coisa, vim fazer aqui, estou começando no rádio e tal. Aí ele tomou café, eu tomei café também. Vamos gravar? Vamos gravar. Aí eu gravei. Sabe como é que ele abriu a entrevista? Ele abriu da seguinte maneira. Boa tarde, amigos da Rádio Continental. Meu amigo Ronaldo Castro, é uma honra. Aí, Roberto. Muito legal. Aí eu estou arrepiado, eu estou aqui por dentro arrepiado. Uma indicação dessa, né? Aí eu fiz a matéria, aí ele se despediu, eu digo, muito obrigado, você é meu rei, essa coisa toda. Ele falou, não, para com isso e tal. Siga na profissão, tá bom. Ele pegou um táxi, já estava esperando, tinha 300 motoristas para atender ele. Sim. E foi embora lá para o Hotel Novo Mundo, que lá tinha, que você pegou, a suíte Pelé. Que história. História maravilhosa. Aí eu levei para a Rádio Continental, que a gente trabalhava com aquele gravador Belé de rolo, tinha que ter tomado. Aí o falecido Carlos Marcondes virou para mim e falou o seguinte, gravou? Eu digo, gravou com quem? Ele disse, gravei com o Pelé. Você conseguiu? Eu digo, consegui. Ele é meu amigo, pô. Você falou que o Rosário não gosta, ela tá amando. Ela tá Rosário já viu isso, ela ama isso. Conta mais as suas histórias. Rosário ama. Aí, e Pelé, né? Você está falando isso porque o Pelé. Vamos lá. Diferente. O Pelé, ele entrou no dicionário mundial como um jargão popular. Por exemplo, se você é um jornalista top, Ronaldo Castro, eu quero referenciar você como o melhor, eu falo, Ronaldo, você é o Pelé do jornalismo. Isso aí. Então você vê o nível que o cara chegou. Mas eu tive grandes passadas com ele em vestiário do Santos, ele como ministro, nós conversamos no Maracanã, a imprensa toda em cima dele, ele virou para mim, correu, chegou perto de mim e fez no meu ouvido. Pô, tu continua no rádio? Tá vendo? Ele não esqueceu. Muito legal. Vamos falar guardadas as devidas proporções,
que o Pelé acima. Sua passagem com o Neymar. Neymar era um garoto, Sim. não é? Pô, por exemplo, o Neymar hoje tem 35 anos, você tem 47. Isso. Quer dizer, a diferença são 12 anos. Certo? Mas me fale dele, o menino, olha aqui a foto aqui. O menino, até com o aparelho no dente, essa coisa toda, que hoje é uma das maiores fortunas do mundo e um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Chama-se Neymar Júnior. Foi um privilégio para mim. Eu estava falando em off aqui para você e para a Rosária, e agora para o nosso telespectador. Na Copa anterior, apareceu jornalista do exterior que vieram ao Brasil atrás de mim para fazer matéria comigo, só para que eu pudesse contar histórias do Neymar que ninguém sabia. E eu fiquei constrangido, porque eu falei, não vou ficar falando da vida pessoal do Neymar, mas o cara veio tão de longe, eu acho que até o Neymar vai entender também, né, se eu contar uma historiazinha ou outra. E as histórias que eu tenho do Neymar são maravilhosas. Tá? Exemplo, primeiro eu sou grato a Deus por ter podido desfrutar desse momento no Santos e conhecer pessoas maravilhosas como o Neymar, né, e outros atletas que marcaram história comigo. No caso do Neymar, eu estava presente no primeiro treinamento dele. Você vai lembrar do zagueiro Fabiano Heller. Lembro. Fabiano Heller jogou no Vasco, Flamengo. Né? O Fabiano, ele marcou o Neymar no primeiro treino. Aquele zagueiro marcou o atacante. Eu marquei o Ganso, Paulo Henrique Ganso. Quando acabou o treino, eu fui para casa junto com o Fabiano Heller. Eu fiz o comentário, eu falei, Fabiano, aquele magrinho que eu marquei é craque. Não tem como o jogador chegar assim do sub-20, primeiro treino, e já ter com aquela personalidade. Ele falou, você não viu o pequenininho. Eu falei, o que, o Neymar? Ele falou, Bruno, é um absurdo, não tem como marcá-lo. A mudança de direção dele, sai para um lado, sai para o outro, é muito criativo, muito inteligente. Eu falei, mas só tem 16 anos, Fabiano. E é muito magrinho. Você vê que tamanho não é documento para futebol. Se você tem talento, e também é um conselho para você que é jovem e foi dispensado de um clube que falar para você assim, você não tem perfil. Agora eles estão com essa mania no futebol de fazer isso. Você não tem perfil. Por quê? Porque o menino é magro, é pequeno. É verdade. Só que, olha que paradoxo. Até algumas rodadas atrás, quem era o destaque aí do Brasileirão? Um jogador estrangeiro pequeno, do Fluminense. O Lúcio Costa. O Lúcio Costa. Pequenininho. Destaque, melhor jogador do brasileiro. E aí vocês vê, às vezes chega na categoria de base de alguns clubes e não fica um atleta e fala assim, não, você é perfil. Eu quero falar para você que faz gestão de futebol, você que trabalha nas bases do clube, esqueça isso. Segura o jogador que tem talento, que você pode estar desligando o Neymar. Porque eu não tinha perfil magricelinho, pequeno, mas o Santos não pensava assim. Graças ao saudoso, eu faço aqui uma homenagem para ele, meu presidente querido Marcelo Teixeira, que eu encontrei agora ano passado no Summit, e eu quero saudá-lo aqui. Eu bati um papo com ele, estava junto com o Germano, amigo meu também, que jogamos junto no Santos, e o Marcelo falou assim, Bruno, eu vou voltar a revelar de novo os Rodrigos, os Gabigol, Neymar, Ganso, Diego, Robinho, por quê? Eu não estou preocupado em ser campeão do Sub-15, 17, 20, estou preocupado em segurar e preparar o talento. Então, o Santos vai começar a ganhar menos competições, Sub-20, ele retomando, mas vai revelar craques. E aí, ele falou isso comigo agora, no passado. Isso é um conselho que eu dou, né, para quem faz gestão aí de base, valores e talento. Porque lá na frente, o que vai valer é a tomada de decisão do atleta. Então, o Neymar é uma inspiração e é um legado que o Santos deixou para quem faz futebol. Então, o Neymar rapidamente já começou a fazer aquela transição. Eu lembro assim que ele já ganhava um salário bem alto, ele multiplicou o salário dele 10 vezes mais, porque chegaram propostas milionárias para o Neymar, e a gente começou a ver ele crescendo como ser humano, como atleta. Eu tinha a oportunidade de, no final dos jogos, algumas vezes o Neymar ir para minha casa,
A gente ficava lá jogando pimbolim, que é São Paulo Totó aqui, sinuca, jogando videogame, batendo papo. O Neymar, ele me levava para ir na igreja que ele frequentava, que é a Igreja Batista Peniel, em São Vicente, ali Perto de Santos. perto de Santos. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes com ele na igreja. Eu tenho muitas histórias com o Neymar, momentos difíceis do Neymar, que eu sabia que o Neymar estava com problemas também, porque todo ser humano, atrás de um atleta de futebol, tem um ser humano. Sim. E algumas vezes eu pude confortar o Neymar. Eu encontrei o André Balada agora, André, que está fazendo a gestão da Boa Fluense. Ele chegou para mim, Bruno, me dá um abraço aqui. Aí eu falei, fala, André. Ele falou assim, quando meu avô faleceu, Bruno, você foi a pessoa escolhida para ir no meu quarto e me confortar e me dar notícia. Você que me deu notícia que o meu avô faleceu. Então essas coisas se marcam. E algumas vezes o Neymar também tinha esses momentos, a gente ia lá da força, eu ia muito com o Thiago Lobo, que é o fisioterapeuta hoje particular do Vinícius Júnior. E a gente ia no quarto com ele novinho, falava, Neymar, tenha força. Eu lembro que ele jogava com um negócio no braço assim, que era um versículo bíblico, e a gente sempre falava para ele, não, Deus é contigo, vai te ajudar, e você vai vencer. E a gente dava essa blindada no Neymar. Eu lembro quando a gente ia jogar contra os clubes, os outros jogadores queriam intimidar o Neymar, porque eram mais fortes, mais maduros, e a gente protegia o Neymar, falava, não, nele vocês não encostam, não. Aí falava, Neymar, joga seu futebol tranquilo. Tipo assim, vocês derem nele aqui, vocês vão tomar lá. Tipo assim, né? E a gente fez essa blindagem toda com o Neymar e pôde participar dessa maturação do Neymar, né? Então eu me sinto também pertencente assim, à carreira dele. Assim, a vitória do Neymar é minha vitória. Por isso que nós torcemos pelo Neymar na Copa. Isso é que eu ia te perguntar. Olha bem, Roberto, eu tenho um ponto de vista. Se sou um Ancelotti, eu levo. Por quê? Você, para ser campeão do mundo, tu vai jogar 8 vezes. E você vai fazer uma preparação de quase 20 dias. 8 jogos, e não é assim, joga hoje, joga amanhã. Não, você joga hoje, daqui a 4 dias tu vai jogar. Eu levaria o Neymar. Eu como brasileiro agora, tá? Agora, sem... Como torcedor? Como torcedor, como brasileiro, que eu sou apaixonado. Ó, por exemplo, na época da Copa, eu coloco telão aqui para os meus colaboradores, meu alunado, poder assistir os jogos da Copa. A gente faz eventos tematizados, fazemos, na época da Olimpíada, por exemplo, que o Neymar fez aquele gol e deu aquele título para a gente, olímpico. Eu coloquei um telão aqui, o Neymar gravou um vídeo, que legal, mandando um abraço. Eu fui lá, pedi para o pessoal, faz assessoria aqui do Colégio Marketing, ir na Granja com Maria e falar com o Neymar, falaram com o Neymar deu uma entrevista não, gravou um vídeo, mandando um abraço para os alunos do Colégio Objetivo Cambuense em Niterói. Legal. E aí a gente abriu a nossa Olimpíada interna, botando o Neymar no telão, mandando um abraço para as crianças. As crianças se emocionaram, choraram, porque o Neymar é um ídolo delas, né? E eu pedi para o Neymar receber uma jovem na minha igreja, a Fabi, na casa dele, para gravar um pedaço da música dela, que ela é cantora. E ele a recebeu com o maior carinho. Então, essa parte do Neymar extra-campo, você vê a humildade dele. Ele recebeu uma jovem que ele nunca viu para poder ajudar a potencializá-la no sonho dela, na carreira dela. E, como pessoa, eu sei que ele vai somar muito para a seleção, porque ele é um ser humano maravilhoso. E, como atleta profissional de futebol, que é a atividade fim ali, o que nos interessa, alguém que vai fazer diferença. Por que vai fazer diferença, Ronaldo? Porque a gente fica imaginando o Neymar jogar todos os jogos da Copa de titular, que eu acredito que se preparar ele vai jogar. Mas vamos supor que o Ancelotti não entenda assim. Pelo menos eu acho que ele deve entender que o Neymar fará a grande diferença, por exemplo, se ele entrar no segundo tempo ali, faltando 30 minutos, imagina, entrar no intervalo de um jogo, e ele fazer a diferença, que é o quê? Usar aquela criatividade dele para pifar os atacantes, para finalizar com uma finalização de qualidade, para impor respeito ao adversário, que tem peso, o Neymar dentro do campo. Então tudo isso a gente sabe que tem no futebol. As pessoas olham do outro lado e falam, tem um Neymar, eu respeito aquela seleção. Então eu estou firme nessa campanha. Neymar na Copa em 2025. Eu também faço parte desse bloco. Agora, o Roberto, me explica uma coisa. Esse seu projeto
aqui em Niterói. Daqui a pouco a Rosária até vai mostrar. Isso aqui é um negócio muito bonito, grande. Você administra isso, tem um colégio. Me fale desse seu projeto. Então, esse meu projeto foi feito para honrar a educação. Eu acho que esporte e educação tem tudo a ver. Tá? O esporte, se você investir em esporte e educação, você cura uma geração inteira. Você sara os jovens, você dá oportunidade, você realiza sonhos. Os jovens, ao invés de pensarem coisas erradas e estarem fazendo coisas aí erradas, vão estar fazendo o quê? Praticando esporte. Jovens de comunidade, por exemplo, em vez de ingressarem no crime, se eles estiverem na escola e praticando um esporte, com certeza vai diminuir a criminalidade. Então, quando eu pensei em investir em educação, foi pensando nisso, em somar, como cidadão, para uma sociedade melhor. E eu fui influenciado pela minha família. Minha mãe, a minha tia são pedagogas, são educadoras, e eu falei para elas, eu vou abrir o maior e melhor colégio do Brasil, quiçá do mundo. E aí vim para esse bairro nobre, que é Cambuinhas, e com muita coragem empreendi bastante dinheiro para poder abrir um colégio de qualidade. Aí você fala, mas eu vejo que o seu colégio são crianças, né, de classe assim, financeira alta. E de fato é um colégio que está no bairro nobre e estuda assim, filhos de médicos, de delegados, embargadores, de advogados, renomados jogadores de futebol, coloco seus filhos aqui, mas eu reservo uma porcentagem grande, de mais de 10% dos meus alunos são bolsistas, que são filhos dos meus funcionários e crianças que nós adotamos para poder estudar nessa escola de alto padrão e poderem, assim, serem instrumento para transformar suas famílias. Eu já tenho alunos aqui que são médicos, porque o colégio já tem mais de 10 anos, que já passaram em concurso público, né, que vão ser os futuros delegados, juízes, professores, né, psicólogos, arquitetos, engenheiros. Então, assim, um legado que eu estou deixando também é através da educação. E por que eu tenho essa questão esportiva? Por causa da minha história no esporte. Então, por exemplo, hoje você está aqui na Reativa, que é o maior centro de reabilitação e alta performance em Niterói, que eu fiz essa parceria e sociedade com o doutor Anderson Cleto, que é um professor, um fisioterapeuta, que cura as pessoas através da fisioterapia e também blinda pessoas e faz um preventivo com quem pratica esporte, de todo tipo de esporte, não só futebol, atletismo, tênis e demais esportistas também frequentam esse espaço que a gente junta educação e esporte e saúde. É um grande centro de qualidade de vida. Roberto, para encerrar, você acredita que a Rosária, que é a produtora, já está dando sinal ali. Você acredita que participe das semifinais da Série A2 dirigindo o Araruama? Tem fé nisso? Eu tenho muita fé. Eu tenho fé que nós vamos fazer uma outra entrevista. E nessa outra entrevista que nós fizermos, você vai estar não só parabenizando o nosso trabalho, mas também reconhecendo o nosso trabalho com o resultado. Porque não tem como o Araruama, ele continuando apostando em qualidade de trabalho, que é o que a gente tem feito lá no Araruama. Hoje os atletas do Araruama, eles têm uma condição de trabalho de excelência. Eles se alimentam muito bem, porque o Araruama proporciona isso. Eles estão sendo suplementados. Eles têm agora um estádio para jogar. Eles dormem bem, porque tem um alojamento com boas camas, colchões bons, que é o básico do futebol, para você poder ter alta performance e alto rendimento. Então, com certeza, escuta grave o que eu estou falando aqui. Você vai começar a ver o Araruama ter resultados dentro de campo. Nesses 2 jogos, por exemplo, nós tivemos um grande resultado, porque nós conseguimos jogar um belo futebol.
E não tem como. Se você manter isso, daqui a pouco você colhe os frutos, também vencendo os jogos e, consequentemente, aí alcançando a classificação e os títulos que tanto o Araruama almeja e busca. Conversei com o Roberto Brum, fluente, jogou com esse aqui, Neymar, conheceu de perto o Rei Pelé, não é amigo do Edinho, que é filho do nosso inesquecível rei do futebol, Pelé, é dono deste mundo aqui, que é um colégio de formação, desse serviço aqui fisioterápico maravilhoso. Roberto, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Desejo boa sorte. Você como treinador agora, você vai colher frutos na frente, porque o trabalho está sendo feito. Desejo boa sorte, sucesso, que o Araruama consiga crescer ainda mais sob sua direção no futebol. Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço a você, Ronaldo, a Rosária e a Ferdi por ter liberado a vocês para poder estar aqui comigo nessa manhã. Obrigado, foi muito bom participar. Conversamos com o Roberto Brum, que jogou com esse aqui, ó, Neymar. E até a próxima, quando nós, então, iremos apresentar uma nova entrevista no programa Além dos Gramados. Hoje foi com ele, Roberto Brum, que começou no Fluminense. Forte abraço e até a próxima.